Vou falar um pouquinho agora sobre essas sementes, né, que são esses esporófitos jovens, né, as plantas em miniatura que vão dar origem ao esporófito maduro, que vai começar tudo de novo. E falar um pouquinho sobre a estrutura disso. Existe um termo aqui chamado unidades de dispersão, que pode significar sementes. Mas, porém, nem toda semente é aquela semente biológica formada a partir do desenvolvimento do óvulo. Ou seja, além do conceito de semente ser um conceito complexo, né? Tipo assim, o óvulo fecundado e desenvolvido, tem coisas que não se comportam exatamente desse jeito, ainda existe uma outra complexidade, porque muitas vezes, junto com a semente, tem pedaços do fruto. E são indistintos, a gente não consegue perceber a diferença entre uma semente e um fruto. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Semente de girassol é um fruto. Semente de arroz é um fruto. Morango, aquela coisinha pendurada no morango, é um fruto. E assim por diante. Semente de caju é um fruto. Tá? Então, tem cara de semente, mas funciona como uma semente, gera uma planta, mas biologicamente falando, aquilo é mais do que o desenvolvimento do óvulo. Tá? E entender essas coisas ajuda a gente a entender um pouquinho melhor essa diversidade toda, essa variabilidade. Da minha parte como fisiologista, eu me preocupo mais com a função. Ou seja, se aquilo funciona como semente, tem cara de semente, semente. Tá bem? É, então, alguns autores falam na diferença entre semente, como um termo mais genérico, e a semente biológica, como sendo o resultado do desenvolvimento do óvulo quando fecundado. Tá? Para dar uma ideia melhor do que eu estou falando, vejam essas 4 estruturas aqui na frente. Nós temos 4 sementes aladas. Semente alada é semente que tem um tipo de asa, que é uma protuberância fina. Essas asas servem, obviamente, para dispersão pelo vento. Tá? E vocês olhem que as estruturas são bem semelhantes. Né? Uma casquinha fina, seca, e lá dentro eu espero encontrar o óvulo com o embrião. Pois é. Essa estrutura aqui, da esquerda, é um fruto. Um fruto. Ele, na verdade, é um legume muito modificado que tem apenas uma semente. Essa aqui do lado já é uma semente, então fica dentro de um fruto. Essa outra aqui, ó, é uma parte de um fruto. Essa planta tem, normalmente esse tipo de fruto aqui tem 3 desses que são ligados e os 3 juntos formam o fruto. Tá? Essa aqui também. Ok? Então, na verdade, eu tenho anatomicamente 3 coisas diferentes aqui. Funcionalmente, são idênticas. O processo de transmissão, tamanho de embrião, tudo isso é mais ou menos igual nessas espécies. Sobre a estrutura interna de sementes, então, para falar de sementes, a gente tem que falar dessa coisa. Onde tem o embrião, tem as reservas e tem o tegumento. Okay? Eu vou tentar não falar de morfologia, porque não é o nosso interesse.
Mas é interessante que a gente veja a diversidade. Por exemplo, essas sementes têm muita variação a respeito do que a gente chama de ornamentos ou modificações do tegumento. Algumas delas auxiliando a dispersão ou auxiliando o controle de fungos. E, essencialmente, tem algumas que sempre ressaltam, especialmente hilo e micrópio. Eu trouxe de volta aquela figurinha, né, de um óvulo se desenvolvendo na parede do ovário, né, preso pelo funículo. Aí a gente vê aqui os integumentos, o óvulo se desenvolvendo, uma abertura que é chamada de micrópila, né? E quando o óvulo se desenvolve e vai formar semente, é, vai chegar um determinado momento que ele se desliga da planta-mãe, então ocorre um rompimento nessa região do óvulo, na região basal, na região de conexão com o fonículo, e esse local vai produzir o hilo. O hilo é uma cicatriz. Aqui também, do lado do hilo, a gente vê uma regiãozinha na casca. Quando amadurece, isso fecha, obviamente. Mas isso aqui é basicamente uma cicatriz dessa região de abertura, que é por onde o tubo polínico entra para fazer a fecundação. Então, essa semente, que é semente de um tipo de feijão, mas a gente vê nitidamente esses dois tipos de estrutura. Aí também, por causa da posição, né? Eu coloquei aqui um exemplo, mas, de novo, isso é variável, tem alguma complexidade. Mas a gente vê um risco denominado RAF. Normalmente, seguindo do hilo em direção ao fundo da semente, né, ao extremo da semente, e isso aqui é uma cicatriz da conexão do funículo com o óvulo. Tá? O óvulo se desenvolve com o funículo constado. Essa espécie se desenvolve assim. Tá? E ao romper o funículo, fica uma cicatriz, que é chamada de RAF. Outras estruturas, aqui o exemplo, uma delas, chamada estrofilo, é um ornamento. Como assim ornamento? Existem em sementes diferentes tipos de protuberâncias que podem ocorrer. Estrofilo é uma delas. Eu não vou entrar nesses detalhes, né, mas isso pode, conforme esse tipo de estruturas, podem servir como alimento para dispersores, né? Pode servir como proteção de fungos e tal. Enfim, um exemplo aqui é o arilo do maracujá. A parte que a gente come do maracujá, que a gente usa para fazer suco, é um tecido aquoso que fica em volta da semente, chamado de arilo. Bem, não vou falar sobre essas características, né, de semente, porque são características morfológicas, e existe muita confusão nesse assunto, existe muita variação. Mas falando de estruturas básicas, né, de sementes, já voltando agora para a questão da anatomia, a semente tem essencialmente o embrião, esporófito jovem, tem reservas orgânicas e tem um revestimento. Né? E aqui falando de alguns tipos de sementes. Nesse caso aqui, ó, eu estou falando só da semente mesmo. Eu não estou falando de estruturas com fruto envolvido. Tá? Então, são só a parte da semente. E nesse caso, esses revestimentos são o tegumento do óvulo que se desenvolveu. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos e só de bater os olhos nesses percebem que são diferentes. Né?
Em todos esses desenhos, o embrião é representado por essa cor verde escura. Aqui, na mamona, castor bean, a gente vê, então, o embrião foliáceo, é uma folhinha fina, né? Inclusive uma folhinha bem fininha, que já tem as nervuras e tal. Aqui vista de lado e aqui vista de frente. Tá? Então, é uma folhinha que fica lá dentro. E essa estrutura mais clara em volta do embrião é o endosperma. Aquele lá que é 3N. Esse aqui primeiro é beterraba. Então, eu observo aqui o embrião, o hipocótilo. Aqui é o ápice, é o meristema apical da parte aérea e os dois cotilédones. Ele fica enrolado dentro de uma semente pequena. E junto da semente, ou melhor, junto do embrião, a gente encontra um tecido de reserva, que é um tecido materno. Esse aqui não foi produzido por fecundação. Então, é alguma coisa ligada ali ao óvulo, que é 2N, que entrou em divisão e se tornou um tecido nutritivo, totalmente materno. É 2N e materno. Lembra que eu falei para vocês que o endosperma é 3N triploide, porque fundiram dois núcleos polares com um gameta masculino? Então, isso aqui é tecido vegetativo da planta-mãe. 2N. Essa planta aqui que eu não conheço, a gente vê de novo o embrião, é uma dicotiledônea, o ápice, e ela também é nutrida, esse embrião também é nutrido pelo endosperma, e esse endosperma vai ser principalmente importante depois da germinação, quando a planta começar a crescer no solo. Ela precisa desses nutrientes para formar os tecidos. Feijão. Os feijões, de forma geral, são assim, né? O que acontece? Né? Olha só. Nesse caso aqui, vocês veem que o cotilédone é bem fininho. Não tem muita reserva nele. E as reservas nutritivas ficam aqui fora no endosperma. Nesse caso aqui, ó, durante o desenvolvimento do embrião, o endosperma foi sendo consumido. Então, inicialmente ele cresce e depois de algum tempo ele degenera. E o embrião acaba ocupando todo o espaço da semente. Aqui a gente tem, então, o desenvolvimento de cotilédones. A gente tem dois cotilédones muito grandes e o nosso embriãozinho ali, pequenininho, ligado aos dois cotilédones, um de cada lado. Lembrem que esses cotilédones são folhas modificadas. Então, a gente tem aqui um par de folhas que vão nutrir o embrião depois da germinação. Essas reservas do embrião são usadas depois da germinação, quando precisa desenvolver raiz, parte aérea. Tá? É mais um aqui, um pinheiro, né? Os tegumentos da semente, e o embriãozinho lá dentro. E uma coisa interessante que acontece com os pinheiros, e eu não sei se isso acontece com todas as, as gimnospermas, mas aí o tecido que forma a nutrição é um tecido materno também. Faz parte do megagametófito. Tá? Em cereais, aqui representado trigo, né? Eu vejo o fruto, que é um fruto do tipo Caryopse, um fruto seco. Essa região, que é o endosperma, tá? No caso de trigo, a gente moe esse endosperma para fazer pão. Então, é basicamente amido, um depósito enorme de amido. Eu disse para vocês que isso aqui é um tecido morto. E o embrião aqui embaixo, a parte aérea, sistema radicular e um cotilédone grande, muito modificado, que é chamado de escutelo, que significa escudo pequeno. Em ampliação aqui do lado, a gente tem parte aérea, sistema radicular e o escutelo. Tá? Eu vou dar agora alguns exemplos também dessa variabilidade. Isso aqui é uma semente, a anatomia de uma semente
de gimnosperma. O ginkgo biloba é a gimnosperma mais evoluída. O embrião e o megagametófito aqui do lado, que é um tecido haploide nutritivo, tá? Formado então por meiose na mãe. No caso do nosso pinheiro do Paraná, essa estrutura aqui é basicamente de carboidrato, quase totalmente carboidrato, muito pouca proteína. E o embriãozinho se desenvolve ali dentro. Eu tenho daí a parte aérea do embrião, inclusive com folhas aqui já, a inserção, né? Seria o meristema apical da parte aérea. O eixo hipocótilo raiz, hipo é tudo para baixo do cotilédone, então tudo isso aqui, e a raiz ali embaixo, a gente não vê direito, mas a gente vê que tem uma modificação nos tecidos. E aqui os cotilédones. Isso aqui é essencialmente a mesma coisa. A diferença é que aqui, ó, né, eu consigo ver as células. De novo é o megagametófito, essa parte avermelhada. Essa parte azulada é o embrião. E consigo até perceber o início de modificação dos tecidos do embrião, formação de feixes vasculares. E a região da raiz. Então eu tenho o hipocótilo raiz. E os cotilédones são essas estruturas aqui. Pinos tem 12 cotilédones. Então, assim que ele germina, ele emite esses 12 cotilédones como folhas. Tá? E o meristema apical que vai dar origem aos tecidos da parte aérea, como a gente já comentou antes. Aqui um cereal, a gente tem milho, e vocês observem, né, aquela figurinha, o embrião, a gente chama isso aqui de eixo embrionário, plúmula, radícula, e olha só, uma raiz lateral, germinando aqui, onde está a seta. Já tem uma raiz lateral na semente seca. Essa região grande aqui é o escutelo, e tem a função, então, de as enzimas do escutelo vão atacar o endosperma para extrair os nutrientes para o embrião. Aqui é uma outra representação do mesmo desenho, né? Um detalhe do embrião, que vocês podem ver melhor o eixo do embrião, mas essencialmente é a parte aérea, com folhas, e a raiz, também já relativamente bem formada. Aqui, feijão, né? Com alguma terminologia, a parte para cima do cotilédone, chamado de epicótilo, ou plúmula, tá? Plúmula normalmente considerando as folhas que ocorrem ali, mas essencialmente tudo é epicótilo. A parte de baixo da inserção do cotilédone, do ponto onde o cotilédone se liga, é chamado hipocótilo, é caule, tá? E em algum momento ali para baixo, esse hipocótilo vira raiz, tem essa transição para sistema radicular. Aqui também vocês podem ver, né, o tamanho desses cotilédones muito grandes. Aqui também já estão inchados pela absorção de água. E agora a função deles, esses nutrientes que estão aqui dentro vão ser transferidos para a planta-mãe e eventualmente para murchar e moer. Vejam que é esverdeado, então faz alguma fotossíntese, ainda que não seja uma fotossíntese eficiente, por causa do formato dele. Outra, né, capsela, que foi por sinal aquelas imagens que a gente viu lá em cima, uma dicotiledônia, aparecem os dois cotilédones aqui, e as estruturas, né? Olha só aqui as células do suspensor, do funículo, e o embrião preso a tudo isso. Essa semente aqui é mamona, todo mundo conhece por aqui, eu imagino, mamona é bem conhecido. Mesmo lá no sul, onde eu morava, a gente tinha mamona nos terrenos baldios. Essa regiãozinha aqui é um desses ornamentos de semente que eu falei para vocês. Isso aqui é chamado de carúncula. É uma estrutura rica, nutritiva, que na verdade serve para atrair dispersor.
Dentro da semente, aí a gente vê, que nem eu mostrei lá atrás, o embriãozinho com aquela folha bem fininha, aqui a gente consegue ver essa folha. E nessa parte aqui, minúscula, só nessa pontinha aqui, a gente tem o eixo embrionário. Então, para baixo, o hipocótilo raiz, está representado aqui, né? Vocês estão vendo aqui a folhinha. E a parte de cima, a pluma. Por fim, né, uma semente de beterraba. Vocês estão vendo aqui o embrião se desenvolvendo dentro do endocarpo, melhor, dentro do endosperma, que é o tecido nutritivo, né? Então ele vai crescer por aqui. E essa parte aqui, ó, é o perisperma. Então, essencialmente, aqui nesse tipo de semente, eu tenho duas reservas nutritivas. É um embrião anticotiledôneo, dois tipos de reserva. Quando ele crescer, ele vai ocupar essas reservas, mas elas permanecem depois da germinação. Então, eu vou ter lá o perisperma, o endosperma e o embrião. E eu vou poder identificar isso aí pela análise dos cromossomos. Bem, eu fico por aqui então. Por enquanto, muito obrigado.